Em algum momento da sua vida já se passou aquele pensamento de que você está separado das pessoas à sua volta? Coisa do tipo. De que você, ao observar a sociedade em geral, acabou percebendo alguma coisa que você não tinha notado antes e que cada vez mais vai notando outras coisas e que sente aquele propósito de que as outras pessoas devem saber disso também, né? Só que com o tempo vai percebendo que os, digamos, cidadão médio só vai se preocupar com o cotidiano, coisas que eles geralmente fazem, e as pessoas que podemos chamar de despertos, despertos anônimos, né, no caso, eles têm a consciência das coisas que acontecem à sua volta, diferentemente dos cidadãos médios, né, como dito antes, e que ele vai sentir uma espécie de, pode sentir uma espécie de revolta ao observar as coisas ao redor e justamente por isso vai sentir, poxa, o meu propósito de fazer as outras pessoas despertarem, por assim dizer, está falhando, não estou conseguindo fazer nada, tal, e é aí que muitos vão cair na estagnação. E que antes de continuar, tal, se você puder curtir, se inscrever, qualquer ação beneficente, desde já eu agradeço bastante. Mas enfim, vamos continuar. Que tem uma observação a se fazer, né, que muitas vezes a solidão pode preceder essa estagnação, que é algo que pode ser até lógico, né, mas que justamente por essas pessoas pensarem tanto nisso, elas vão se sentir cada vez mais solitárias, vão começar a pensar, meu Deus, ninguém vai concordar comigo, o erro tá em mim e tal. E tem até uma frase que eu não sei o autor dela, no momento, que diz, antes de se diagnosticar com depressão, primeiro reveja com quem você anda. E como já é de se imaginar, muitos realmente não refletem sobre isso e acabam jogando a culpa em si mesmo, falando, nossa, então o problema tá em mim e tal, tal, tal. E que mesmo ilusoriamente, esse pensamento acaba fazendo essa pessoa achar cada vez mais difícil encontrar alguém como ela. Não que seja fácil, mas que obviamente vai dificultar muitas coisas e é claro que vai criar um terreno fértil para mais revolta, ocasionando, né, naquele fenômeno conhecido como tribalismo e tal, porque às vezes essas pessoas têm uma necessidade, às vezes está tão, digamos, solitária, por assim dizer, que vai querer um grupo, vai querer entrar em algum grupo e tal. Muitos vão, por exemplo, existe o MGTOW, o grupo MGTOW, tem Black Pill, Red Pill, tem muitas coisas assim do tipo que muitos acabam adentrando, justamente por estarem em um momento de confusão mental, falando, nossa, e agora, tal, o que eu posso fazer desse jeito? E encontrar pessoas com o mesmo pensamento é um refúgio, obviamente. E aquele propósito que ela andou perdendo acaba voltando nesses lugares e tal. E bem, o assunto não é dizer se é positivo ou negativo, pois tem muitas variáveis no caso. E assim, né, entrando no assunto de propósito e grupos e tal, né, é algo muito recorrente, pois essa situação de hoje em dia não é de hoje que a falta de propósito é algo que vem acarretando, algo que vem, como pode dizer, algo que vem atacando muitas pessoas, muitas, tipo, um nível muito alto mesmo, pois com o tempo foram percebendo que os instintos humanos, as coisas que eles faziam há muito tempo antigas, que muitos eram guerreiros e tem toda essa honra, sabe? Aquele pensamento de que antigamente as pessoas. Todos os trabalhos que eram feitos era para alguma coisa essencial para a vida. Aqueles agricultores que as pessoas se alimentarem, os guerreiros que protegiam. No caso dos samurais, eles, né, aqueles caras que tem muito essa mística da honra e tal, eles eram contratados para proteger pessoas e tal. Era como se para cada trabalho existisse um propósito realmente humano. E que hoje em dia os instintos humanos, por exemplo, a ansiedade que antigamente era usada para quando você via algum animal feroz que você tinha que enfrentar, ou fugir no caso, hoje em dia é usado para enfrentar papéis, boletos e coisas do trabalho em geral. E entrando no assunto, né, algo que aborda muito isso é o filme Clube da Luta, e que eu espero que não comentem que eu quebrei a primeira e a segunda regra, já que foi necessário a citação. E que no caso o Clube da Luta foi criado para uma forma de, digamos, escape para aqueles homens que estavam carecidos, né, carentes de um propósito, aquele sentimento de estar vivo, né, em si. Eles se reuniam
faziam lutas, brigavam, e era ali que eles se sentiam vivos, era ali que eles sentiam que estavam exercendo, eles estavam voltando à sua natureza. Algo que fora, né, digamos, no mundo normal, eles não estavam exercendo, eles não estavam sendo, né. E algo que se conecta muito com isso, né, é o próprio discurso do personagem Tyler Durden, onde ele diz palavras muito profundas até, né, como trabalhamos em empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos, se referindo claramente à maneira em que as pessoas andam vivendo, que no caso o objetivo seria algo até bem materialista, né, e as pessoas acabam não percebendo, porque é um negócio bem automático, artificial no caso, apenas seguindo, né, o script da, da demanda, né. E continuando o discurso, né, ele continua dizendo assim que os anúncios sempre venderam carros, roupas, venderam que seriam os milionários, astros do rock e reis do cinema. E que, por fim, né, dizendo que nós somos os filhos do meio da história. Não vivemos grandes guerras e nem grandes depressões. E que a nossa grande guerra é espiritual e as nossas, quer dizer, e as grandes depressões são nossas vidas. E é isso foi um ponto final assim do discurso, né? Não lembro direito se foi o final mesmo, mas enfim, foi uma parte ali que deu uma espécie de conclusão muito bem dada por sinal, que realmente, em um grande resumo, o ser humano com o tempo está perdendo si mesmo. Ele está num conformismo massivo, né? Milhões de pessoas, bilhões, talvez, estão caminhando para um conformismo, onde as coisas que estão entrando na cabeça estão simplesmente ficando. E não é como se estivessem sendo alguma coisa boa. Afinal, não é como se fossem coisas palpáveis, né? O próprio entretenimento vem moldando a cultura, a forma que as pessoas agem e tal, e elas nem vão se dando conta, né? Pois há muito tempo a gente vê influências não só do entretenimento, mas sim das propagandas, tudo praticamente influencia as pessoas. E geralmente, a grosso modo, assim, apenas a comprar, né? Apenas a comprar, comprar, consumir e depois você pensa nas outras coisas. No fim é como se tudo fosse um teatro, todo mundo finge que se importa com alguma coisa, mas no fim, no fundo ela só quer consumir, saca? Resumindo. Bem, foi até um pouquinho exagerado, até porque ninguém é um robô de compras, talvez alguns sejam, mas o que eu quero dizer, né, é que muitos acabam entrando por um caminho e eles nem sabem o porquê estão nesse caminho. E é justamente o que essa corrente mental está gerando. São pessoas entrando no mundo, né, muito mais conceitual do que sensível, né? Os esforços do homem, né, estão cada vez mais apontados para algo mais artificial, né? Isso me lembra até um trecho de Jujutsu Kaisen, onde tem o personagem Nanami e tal, que ele se questiona por que ele ganha mais do que uma padeira, né? Já que ele só mexe com papéis enquanto ela mantém a vida do ser humano. E é nesse momento, né, que muitos vão cair na estagnação, vão pensar, nossa, olha como o mundo realmente ficou, as coisas não estão mais do jeito que deveriam ser, a natureza do homem, a natureza do ser humano já está quase sumindo, né? A gente está sucumbindo a fantasias e coisas do tipo. E bem, ao mesmo tempo que muita gente cai nisso, cair no sentido de, né, caminhar para isso, muitos vão para o caminho do estoicismo, vão pro autoaperfeiçoamento, né? E que é uma ideia interessante a se ponderar, né? E que, assim, ao meu ver, essa situação toda, assim, se tratam de fases, né? Primeiro tem a descoberta e depois vem a revolta, depois a tristeza, ou até o contrário, né, e tal. E é nessa hora que aquela famosa frase, né, o ódio é para onde vai o homem que não aguentou a tristeza, é nessa hora que essa frase se põe à prova. E é importante, assim, pensar de uma forma, né, para fugir desse caminho que vai deixar a pessoa cada vez mais perdida. É bom dar um passo para trás, né? Respirar, pensar um pouco na paz que você pode alcançar nessa vida. E que, assim, a falta de compreensão dos outros acaba que até sendo uma realidade, assim, saca? Só que não completamente.
Claro que é difícil obter alguma compreensão nesse tipo de situação, né? Até porque, até quando você vai falar publicamente pra alguém, alguma coisa desse tipo, né? As pessoas vão dizer, nossa, algumas falácias, né? Isso é coisa de quem faz isso, ou de quem não faz aquilo. Ou então eles vão usar alguma coisa que seja ofensiva, né, pra te comparar. Isso é coisa de quem faz isso aqui, ou de quem não faz aquilo, né? Repetindo, vai acabar, enfim, te ridicularizando, né, de alguma forma. E assim, no fim, o entretenimento cega as pessoas. Por mais que algumas tenham até algum momento de seriedade, pronto, chega o entretenimento assim, batendo na porta. Copa do Mundo, festas e por aí vai. O mundo vivendo à base de influências e negando, né, que elas existem, já que é um negócio sutil, né, que trabalha no subconsciente. Coisas mínimas como cores, formas, construções, essas coisas podem realmente influenciar um ser humano. E tipo assim, as pessoas não têm noção disso, e como é um negócio que a maioria acha um absurdo, você pode se tornar alvo de, sabe, de qualquer tipo de julgamento por falar esse tipo de coisa. E assim, depois de ter juntado tudo isso sobre esse assunto, pra você não ficar uma pessoa maluca, por assim dizer, é justamente você não querer bater de frente com essa imensidão, entendeu? Porque de fato, chegou o momento de ter mais calma, relaxa um pouco, desliga, como pode dizer, a TV, desliga essa TV que tá mostrando tudo que tá acontecendo e vai apreciar, por exemplo, o jardim. E também como outro exemplo, né? Ao invés de ficar à deriva assim no mar, pega o barco, fica lá dentro e assim, você vai ter a noção da existência do mar e da noção do tamanho também do mar. Mas é muito melhor do que ficar à deriva e correr o risco de se afogar. E quem sabe também, no futuro próximo, esse mar nem vai te afetar, entendeu? Ele vai fazer parte da sua vida. A mudança que o mar vai fazer no seu barco, você, no controle, vai estar lidando com isso. Então, em resumo, não é sobre encarar o mar até que ele pareça pequeno. É justamente estar de pé sobre as mudanças que estão ocorrendo embaixo de você.